Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre Jannik Sinner, que avança às semifinais de Wimbledon após vencer Ben Shelton por 3 sets a 0, 7-6, 6-4, 6-4. Esperava um jogo mais difícil, mas no final o Sinner, até que eu vou falar a verdade, né? Menos dificuldade que eu imaginava. Nem foi aquele jogo assim, 3 sets a 0 igual o Sinner teve contra o Djokovic Roland Garros, que ele teve que salvar set point, que alguns momentos o jogo estava bem difícil, que ele estava desconfortável em quadra. Pra falar a verdade, eu não vi o Sinner desconfortável em quadra, só talvez ali um certo momento do primeiro set, que aí é início de jogo, etc. Aquela tensão de sair atrás do placar. Mas ele toma também o controle do tie break, né? Tipo, do tie break pra frente, o Shelton chega a ter break points, mas aí eu volto a falar daquela questão. O Shelton é um tenista instintivo e não metódico. Ele vai fazer aquilo que instintivamente acha a melhor opção e não aquilo que estrategicamente faz sentido de uma maneira cerebral, né? Tipo, você tem tenistas que são de método. E ao meu ver, o Sinner já é um tenista muito mais metódico do que já foi um dia, entende? Isso faz parte da maturidade de um atleta, mas eu acho que tecnicamente o Shelton evoluiu desde a primeira vez que ele teve destaque em Grand Slam, que foi no Australian Open de 23, pelo que eu imagino. Mas a verdade é que, em termos de estratégia, ainda acho meio confuso a maneira que ele usa o slice, que é ótimo, mas assim, o slice de backhand dele é lindo de se ver, mas ainda sim parece mais legal o timing, nem mesmo o direcionamento é o mais inteligente o uso. Às vezes ele usa o slice apenas para tirar a velocidade do jogo, mas não coloca o Sinner para movimentar. E a questão é que o forehand dele, o backhand, ele tenta sustentar a pancada em alguns momentos de uma maneira que ele não consegue. E ele está enfrentando um cara que sustenta a velocidade e a agressividade de uma maneira que ele não é capaz. Então, a verdade é que o Shelton hoje, ele acabou mostrando que ainda falta muita coisa para bater de frente com o Sinner. Não é uma questão apenas de talento, mas muito de estratégia, do uso das ferramentas. É uma coisa que também a gente tem que dizer, né? Tá 6-1 em confronto direto para o Sinner. O primeiro jogo desse confronto foi a vitória do Shelton em Xangai, se não me engano, 2023, né? E ali foi o momento que o Shelton ganhou do Sinner pela primeira vez e desde então ele não ganhou um set. E teve chances, né? E assim, esse é o problema, né? As chances, quando ele vai tendo, você vê que não é hoje, não foi nem igual no Australian porque ele teve set points, né? Hoje ele teve break points. E os break points não aproveita. A gente vê no último set ali, no terceiro set, acho que foram duas oportunidades que ele cria um 0,30 e joga fora, né? Tipo, não consegue sustentar. O saque dele, ele forçando o segundo serviço também, né? Tipo, acabou cometendo uma dupla falta no 40 iguais do último game. E aí aquele negócio, quando ele decide fazer um saque mais lento, kick, né? Que eu acho que é uma ideia ruim pra grama, o saque kick no Saibro funciona muito melhor. Então, assim, acabou que estrategicamente é um baile do Sinner, né? O Sinner foi muito melhor e a verdade é que muita gente perguntando, será que ele estava bem por causa do cotovelo? Hoje mostrou que está super bem. Eu gostei da atuação do Sinner, taticamente falando, muito boa. Ele é extremamente inteligente, né? Tipo, ele confiou muito que a solidez dele iria dar um jeito de incomodar o Shelton, induzir ele a erros não forçados. É uma variação não muito estratégica, entende? Variar você tem que fazer isso bem, entende? Não é você pegar uma bola, agora eu vou fazer um slice, tudo isso tem que ter inteligência e saber usar bem. O Dimitrov fez isso muito melhor do que o Shelton. Eu esperava que o Shelton oferecesse pelo menos o desafio de levar o Sinner a um quarto set, mas no final ficou ainda mostrando a superioridade do italiano nesse aspecto estratégico do jogo e tecnicamente falando, no fundo de quadra, ainda há uma grande diferença, principalmente pelo lado do backhand. O Shelton até tem um forehand muito rápido, bonito, mas o backhand dele, em termos de agressividade, machuca muito menos do que o do Sinner. Batendo em movimento também é muito menos efetivo. O Sinner é bem acima em nível técnico nesse aspecto. E assim, o Shelton pode até sacar muito bem, mas ainda falta um pouquinho mais de qualidade para devolução, que ele evoluiu bastante, mas ainda falta um pouco mais. E é como eu disse, estrategicamente falando, ainda há uma distância muito grande. E enquanto ele não cortar essa distância estratégica, fica muito difícil ganhar apenas no talento e tudo isso, porque o Sinner une muito bem esses dois mundos de ter muito talento e, obviamente, um lado de construção de jogo bem feito. Embora algumas partidas fora da zona de conforto, ainda às vezes vê o Sinner exagerando um pouco, né? Eu, assim, já a última vez que eu vi isso foi em Roma. Desde então, assim, o jogo contra o Bublik, ok, mas ainda assim eu dou mais mérito ao Bublik. Acho que o Bublik jogou muito bem. Então, gente, agora é ver quem que ele vai enfrentar. No momento, a gente está tendo o jogo do Djokovic contra o Coboli. O Coboli ganhou o primeiro set 7-6.
Tá 6-2, 2-0 depois disso pro Djokovic, né? Já é assim, o Djokovic obviamente é o favorito pro jogo, parece que ele começou a pegar o ritmo, o que ele tem que fazer dentro de quadra. E assim, em Roland Garros foi muito difícil pro Sinner mesmo em sets diretos, né? Teve que jogar mais de 1 hora de média por set, teve que salvar set points, né? Por pouco não teve que jogar um quarto set, então assim, foi um jogo perigoso, né? Na grama, eu acho que esse é o tipo de jogo que tende a ser mais benéfico em característica pro Djokovic, porque o Djokovic na grama, ele se movimenta melhor que o Sinner, a meu ver. E diferente do Shelton, ele é muito melhor em trocas no fundo de quadra. Eu acho que o Djokovic também é melhor nessa questão da construção do ponto. E se o Djokovic conseguir repetir o que ele fez em Roland Garros, tudo bem. Superfícies diferentes, contextos diferentes. Mas em Roland Garros me impressionou que o Djokovic tomou ofensividade dos pontos. Ele deixou o Sinner numa condição que ele realmente não estava confortável. Óbvio que no final o Sinner foi lá e ganhou, mas ainda assim foi algo que assim, ninguém estava imaginando que seria um jogo tão trabalhoso quanto foi. Ninguém imaginou que o Sinner teria que suar tanto ali, tipo, quase ter que jogar um quarto set, ainda achou que ia ser um passeio e não foi. Estrategicamente falando, o Djokovic tem ferramentas que o permitem quem usar a experiência, a boa colocação de bola dele, as ótimas devoluções para incomodar o Sinner mais do que fizeram seus outros oponentes. E olhando pelo que o Dimitrov fez, né? O Dimitrov trouxe variação e conseguiu incomodar muito o Sinner. Para mim, é um jogo mais difícil que o do Dimitrov, porque o Djokovic faz quase tudo que o Dimitrov faz muito bem melhor. Talvez o Dimitrov, naquele saque pancada, aquele que acelera todo vapor, é melhor que o Djokovic. Mas o Djokovic acho que varia mais o saque do que o búlgaro. Então, é ver o que acontece. Vamos ver se o Djokovic também passa pelo Koboli, né? Nunca sabe o que acontece. Depois do que aconteceu com o Dimitrov, é bom a gente esperar, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.